E aí, galerinha do oitavo ano, tudo beleza com vocês? Vamos agora para a nossa aula número 1 da disciplina de História, tá? Comigo, professor Tiago. Nós vamos explorar o tema 3, tá? Nós vamos explorar o tema 3 do livrinho de vocês, tá? Nós vamos falar hoje sobre Revolução Industrial. Na realidade, nós já começamos a falar desse conteúdo de Revolução Industrial nos outros temas 1 e 2. Só que agora nós vamos explorar basicamente a vida, tá? A vida dos trabalhadores. E de que forma que nós vamos falar da vida dos trabalhadores das fábricas? Nós vamos falar de como eles foram inseridos dentro desse contexto, dentro desse mercado de trabalho, como, porquê e o que eles passavam lá dentro das fábricas. Inicialmente, nós vamos ver aqui como é que era o trabalho no sistema fabril. O trabalho no sistema fabril, ele era totalmente o oposto do que era realizado anteriormente. Como era que era feito o trabalho realizado anteriormente? Era um trabalho baseado no artesanato, onde o artesão, né, o mestre lá o mestre do ofício, das corporações de ofício, ele ia lá no determinado local, vamos supor que ele ia numa floresta, retirava a madeira e ele trazia essa madeira lá para sua residência. Lá na sua residência ele cortava essa madeira, ele transformava essa madeira numa mesa. Esse processo era um processo bem demorado, que levava dias para que ele conseguisse terminar aquele produto. Então, dessa forma, o sistema fabril ele vai modificar toda essa conjuntura, onde cada pessoa vai realizar uma tarefa. Então, dessa forma, as relações de trabalho elas vão se transformar. Elas vão se transformando aos poucos, onde o trabalhador ele vai ficar junto com outras pessoas e dentro de um determinado setor, cada um vai realizar uma tarefa, tá? Como diz aqui, a concentração de trabalhadores no mesmo espaço. Como é que ocorre a concentração de trabalhadores no mesmo espaço? Eu tenho uma fábrica de sapatos. Dentro dessa fábrica de sapatos, eu vou ter 100 funcionários. Só que dentro da esfera desses 100 funcionários, eu vou ter setores onde vão cortar o couro, onde vão montar a estrutura do sapato, outros vão botar a sola, outros vão colocar o prego. Lá vai ter o almoxarifado, vai ter a seção de limpeza, vai ter a seção financeira. Então, vão ter as divisões dentro desses 100 funcionários para que essa divisão, cada um faça o seu trabalho de forma dividida. Dessa forma, ninguém vai saber o que se passa dentro da fábrica todinha. Ou seja, um funcionário não vai ter aquele funcionário que vai saber do que acontece em todas as esferas dentro da fábrica. Quem é que vai ser a figura que vai fazer isso aí, que vai saber disso? O patrão. O patrão é que vai saber o que acontece lá no ponto A até o ponto Z. Por quê? Porque ele é que administra toda essa situação. Depois nós vamos ver, vai surgir futuramente a figura do gerente. O gerente que vai ser aquele braço direito do patrão e ele que vai administrar todas as esferas. Mas às vezes nem o gerente sabe de todas as situações que acontecem dentro da fábrica, tá? E aí nós vamos ter a divisão das tarefas, tá? A divisão das tarefas. Dentro da divisão das tarefas, nós vamos ver que cada um, de forma específica, vai fazer o seu trabalho. Inclusive, é uma forma de bitolar o funcionário. Como é que se bitola o funcionário? Ele vai trabalhar numa fábrica, de sapatos, pregando a sola do sapato com prego. Ele vai fazer aquilo ali durante 40 anos da vida dele. Ele entra para trabalhar na fábrica com 15 anos, ele sai com 55 anos só fazendo aquele serviço. Quando ele sair, que ele for aposentar com 55 anos, ele vai chegar lá fora e vai dizer: a única coisa que eu fiz durante a minha vida inteira foi pregar a sola de sapato. Então é isso que ele vai saber fazer ao sair de lá. Então, era uma estratégia do patrão que ele não soubesse das outras atividades, era justamente para que
futuramente ele não abrisse uma concorrência contra o patrão, por exemplo. O cara, o cidadão, o operário que sabe tudo que acontece dentro da fábrica, é capaz de ele montar uma outra fábrica para ele, abrir uma concorrência para ele, e aí isso podia gerar para o patrão um certo desconforto. Já hoje, no ano de 2020, para as pequenas empresas, é melhor para o patrão ele ter um funcionário que saiba fazer tudo. Porque se ele tiver um funcionário ou 5 que saiba fazer o trabalho de 10, é melhor para ele. Ele economiza tempo e economiza dinheiro. Então, essa logística ela não ia caber muito lá para o século XVIII. Por quê? Porque uma fábrica ela tinha 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 funcionários. Então, era mais interessante para o patrão cada um saber a sua especificidade toda divididinha, tá? Fim da autonomia do artesão. Que autonomia que o artesão tinha? Aquela, se um artesão quisesse se acordar 8 horas da manhã, ir lá num determinado local, pegar a madeira, cortar, fazer todo aquele trabalho bonitinho para poder obter uma mesa, uma cadeira, ele podia fazer isso de acordo com o tempo que nós vamos chamar de tempo natural, que é o tempo da natureza. A natureza ela vai estabelecer o tempo de acordo com quando o sol nascer e quando o sol se pôr, por exemplo. Isso aí já é uma ordem natural. A natureza vai estabelecer isso aí. Já dentro das fábricas vai ter essa ordem natural? Não, não vai ter essa ordem natural. Dentro das fábricas o que vai acontecer? Vai ter um horário, que a gente vai ver bem aqui quando a gente for falar de ditadura do relógio, vai ter um horário específico para ele desempenhar aquela atividade, desempenhar aquela tarefa. Então, o artesão, ele acaba com essa autonomia e o operário ele não vai mais mandar nele. Como assim? Quem é que vai mandar nele? O patrão. O patrão vai chegar e vai dizer, olha, eu preciso que dentro da minha fábrica de sapatos, eu, juntamente com os meus operários, que a gente produza 1.000 sapatos em um dia. Então, todos esses funcionários, se a empresa tiver 100 funcionários, os funcionários vão ter que se virar nos 30, como diz popularmente falando, para produzir esses 1.000 sapatos. Por quê? Porque se não produzir esses 1.000 sapatos, alguém vai ter que pagar por essa produção. E geralmente, 99% dos casos, era o operário que pagava. Então, tudo era estipulado. E o patrão aqui, é que vai dizer, olha, vocês vão ter que fazer 1.000 sapatos em um dia. E aí, existia uma carga horária específica de trabalho? Não, ela variava entre 14 e 16 horas por dia. Entrei no trabalho 7 da manhã, saí do trabalho 9 da noite, 10 da noite. Não tinha esse horário fixo. Tinha um horário de entrada, o horário de saída aí já era uma outra situação. Então as jornadas elas eram bem desgastantes, eram bem elevadas, bem atribuídas por trabalhador, tá? Por operário. E aí, como eu já disse para vocês, o operário ele só realizava uma tarefa. Era uma forma de deixar o trabalho mais rápido. Imagina, vem um monte de sapato aqui em cima de uma máquina, em cima de uma esteira, né? Não sei se vocês já viram esteira, vem uma esteira, uma linha de montagem, tá? Na página 297 do livro de vocês, lá no tema 3, tem uma charge falando da linha de montagem, né? Dois homens conversando e um falava sobre, um dizia dessa forma, quando eu me aposentar, eu quero ir até o fim dessa linha de montagem para saber o que eu estou produzindo. Então ele fala dessa forma, ou seja, ele está há muito tempo fazendo uma coisa que ele só sabe que está vindo o material em direção a ele, e ele desempenha aquela determinada função. Está vindo, vem de 5 em 5 sapatos de uma vez, 5 pares. Chega na mão dele, ele coloca ali a sola, prega a sola, e aí ele passa para frente, para a pessoa colocar nas caixas. Então, o papel dele vai ser esse, o papel dele vai ser sempre esse, sempre esse, sempre esse, sempre esse. Só que ele não sabe como é que foi produzido o sapato lá na frente, aliás, lá atrás, ele não sabe como foi produzido. Ele só sabe que chega ali, ele vai, só prega, né, coloca os pregos bonitinhos,
e passa para frente, para alguém encaixotar. E quem encaixotar não sabe quem mandou de lá, como foi que foi produzido mais na frente, e nem como é que foi colocado os pregos. Então, cada um vai desempenhar a sua função, tá? Dessa forma. E aí nós vamos surgir o que nós vamos chamar de a ditadura do relógio, tá? Por que chama a ditadura do relógio? Porque esse relógio aqui, tá? Ele vai ditar as regras. Como é que ele vai ditar as regras? Ele vai chegar e vai dizer, olha, tem de 7 a 9 da noite, de 7 da manhã a 9 da noite para produzir 1.000 sapatos. Cada funcionário vai ter que produzir pelo menos 10 sapatos, 20 sapatos. Então, dentro desse aspecto, dentro dessa esfera, ele vai ter que produzir esses 20 sapatos num dia. Ele vai ter que se virar nos 30 para poder confeccionar esse trabalho. O relógio ele já existia antes da Revolução Industrial, tá? Muito antes da Revolução Industrial. Mas na Revolução Industrial, um tipo de relógio vai surgir que vai dinamizar a vida das pessoas e que, inclusive, muitos de vocês, acredito eu, que já devam até ter visto esse relógio nos desenhos animados, o famoso cuco, que é que quando dispara a hora correta, sai um pássaro de dentro dizendo cuco, cuco, cuco. Aquele relógio, ele surgiu e dinamizou a época da Revolução Industrial. Por quê? Era uma forma de acelerar o processo, tá? Dentro desses, o que acontece hoje, 2020? 2020, o que acontece com a gente? A gente acorda, vamos supor, 5h40 da manhã. A gente toma o nosso banho, toma o nosso café, a gente se arruma e a gente vem para o colégio. A gente tem que estar aqui 7 horas. 7 horas a gente tem que estar aqui, 7h05 a gente tem que começar a aula. 7h05 a 7h55 a primeira, 8h45 a segunda, até chegar 12h25, não é isso? É uma espécie de ditadura do relógio, porque nós vamos ter que seguir o tempo à risca das aulas, nós vamos ter que realizar nossas tarefas dentro da escola. Do mesmo jeito são as empresas, do mesmo jeito são os outros locais. Então, tudo isso foi o tempo, a vida urbana, ela acabou transformando a vida das pessoas no geral. Porque tudo aquilo que foi ficando arcaico e atrasado foi ficando para trás e tudo aquilo que era novo, científico, tecnológico foi indo para frente. Então, hoje as pessoas elas vivem baseado no tempo, no relógio. Tenho que produzir determinada coisa. Hoje de manhã eu tenho que fazer isso, à tarde eu tenho que fazer isso, à noite eu tenho que fazer isso. Então, tudo baseado no cronograma, tudo baseado numa espécie de ditadura, tá? E aí, existiam dentro das fábricas os vigilantes que supervisionavam o trabalho. Ou seja, eles observavam quem estava trabalhando, quem não estava produzindo de uma forma correta, de uma forma a contento. O que acontecia? Eram demitidos, tinham que pagar por fora, tinham desconto no seu salário, acontecia uma série de punições. Da mesma forma que acontecia, tá? De um funcionário que produzia muito, que produzia bem, receber uma bonificação. Então, tanto como de um como de outro, vai acontecer isso aí. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o trabalho feminino e o trabalho infantil, para vocês também entenderem como é que vai acontecer esse processo, tá? Continuando o que eu vinha falando anteriormente, aqui nós vamos ter, dentre todas aquelas características que a gente citou sobre a Revolução Industrial, o trabalho feminino e o trabalho infantil. O trabalho feminino e o trabalho infantil. A partir de quando e a partir de como as mulheres e as crianças começaram a ser inseridas dentro desse sistema fabril, dentro desse sistema operário. Afinal de contas, a mulher, primeiramente, ela foi inserida dentro desse sistema de trabalho dentro das fábricas porque ela complementava a renda do seu marido. O seu marido recebia um salário ruim e ela complementava aquele salário. Ele recebia um salário pouco e ela recebia um terço desse pouco.
De que forma? Lá dentro do sistema fabril, o homem que era o chefe de família, ele ia trabalhar, né? Ele chegava no seu trabalho na faixa de 7 horas da manhã e saía na base de 10 horas da noite. E aí, ele passava o dia inteiro lá na fábrica, só tinha mais ou menos 1 hora, meia hora para poder se alimentar. E aí, a mulher, ela começou a ir para a fábrica de uma forma bem aleatória para ajudar o seu marido lá nas tarefas, para que ele terminasse mais rápido, para que ele não se enrolasse muito com aquela grande quantidade de tarefas que ele tinha, e também para que ele não perdesse o emprego, para que ele conseguisse impulsionar suas atividades dentro de uma carga horária que pudesse suportar o que foi colocado para ele. E aí, a mulher ela ia lá para ajudar. Depois, ela começou a ser inserida dentro do próprio trabalho em si. O patrão ia lá, na hora de fazer o pagamento, pagava o salário para o homem e para ela ele pagava um terço daquele salário. Por isso que muitos estudos, muitas estatísticas vão colocar a mulher, hoje, 2020, ainda com um salário inferior ao salário do homem, justamente por isso. Porque é uma logística que vem lá desde os primórdios, que a mulher ela tem que ficar em casa, né, fazendo as tarefas domésticas, para quando o marido chegasse no trabalho, aquela teoria bem antiquada que existia até então. E aí, depois da década de 20, nós vamos ter os movimentos, o movimento feminista, e aí o movimento feminista vai trabalhar justamente essa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, da total independência da mulher com relação a seus maridos, com relação a seus pais, né? E a questão do uso de roupa, da questão, enfim, de trabalho, uma série de coisas. E aí, e também pela luta, né, por essa questão salarial, da mulher ganhar equitativamente que nem o homem. Dentro dessa esfera também nós vamos ter que a mulher não ocupava determinado tipo de trabalho, né? A mulher, hoje nós vamos ver que a mulher, nós vamos ter mulheres ocupando cargos políticos importantes, cargos políticos influentes, nós vamos ter mulheres desempenhando papéis em entidades que antigamente não aceitavam, nós vamos ter mulheres no exército, nós vamos ter mulheres na polícia, nós vamos ter mulheres na política, nós vamos ter mulheres em diversos locais, tá? Então, dentro dessa esfera, houve um avanço, né, significativo desse quadro, onde a mulher ela vai ser inserida dentro desse contexto. Já as crianças elas começaram a trabalhar com 7 anos de idade. Inclusive, como tinha o casal, né, o homem e a mulher ia para ajudar o marido. E a criança acabava indo para a fábrica para ajudar a mãe. Né? A mãe ajudava o pai e a criança ajudava a mãe, consequentemente ajudava o pai. Inicialmente realizando tarefas bem simples, pegando um objeto, levando de um lugar para o outro, dando um determinado recado, determinados setores da fábrica, ei menino, vai ali, entregue isso aqui para fulano, vai entregar um recado assim, assim, assim para o outro setor. Eles começaram a fazer esse tipo de trabalho. Com o passar do tempo, as crianças começaram a fazer trabalhos mais exigentes, trabalhos mais complexos dentro de uma fábrica. Inclusive, nós vamos ter relatos, nós vamos ter dados, né, de que crianças trabalhavam em minas de carvão, empurrando aqueles vagonetes, né, que a gente viu nas nossas aulas, que é uma espécie de vagão pequenininho que é parecido com o que a gente tem hoje com um carrinho de mão, só que cheio de carvão. As crianças iam empurrando aqueles vagonetes dentro das minas, um trabalho
bem complicado, era um trabalho bem complicado, um trabalho bem complexo. Para quem já era adulto, agora você imagina, para quem tinha 10, 11, 12 anos de idade, ter que fazer aquele tipo de trabalho, era uma situação bem complicada. Então, e com relação à questão financeira, professor, a questão financeira ainda é mais complicada. Enquanto a mulher recebia um terço do salário do homem, as crianças recebiam um quinto do salário. Se o salário do cidadão fosse R$ 1.000, a criança recebia 200, tá? E a mulher recebia 333, por aí, 333, uma fração do salário do marido. Então, juntando tudo isso aí, né, já dava 200 de um, 330 e tanto do outro, 1.000 do outro, já dava para criar uma gordurinha, né, dentro da questão financeira, da questão orçamentária, e acabava ajudando, né, a economia doméstica, ajudando a pagar as contas, ajudando a sobreviver e se alimentar. As fábricas elas cresceram assustadoramente na Inglaterra, principalmente as cidades de Londres e as cidades de Manchester foram as cidades que mais se desenvolveram nessa época, mais cresceram. A população da Inglaterra ela subiu em 50 anos de 600 mil pessoas na metade do século XVIII, 1750, até o início do século XIX, a população da Inglaterra subiu de 600 mil para 1.200.000 pessoas. Um crescimento significativo em um curto período de tempo. Por quê? Porque as fábricas elas dinamizaram toda essa situação. A população que era basicamente urbana passou a correr para as cidades, porque lá tinha um emprego e era um emprego, a questão empregatícia, ela lhe cabia um salário. E um salário fazia com que você usufruísse desse salário comprando coisas, né? Dentro do sistema capitalista é uma coisa que vai importar muito. Então, dentro dessa esfera, o sistema fabril, o sistema operário, ele vai ter essa grande magnitude, tá? Respondam o exercício, tá? Referente ao tema 3, tá? Se não me engano, são 2 questões. E aí a gente vai tentar resolver esses exercícios depois, tá? Essa foi a nossa videoaula de número 1, tá? Depois nós vamos passar para a nossa videoaula de número 2. E espero que tenha contribuído significativamente para o aprendizado de vocês. Um abraço.